O Corinthians vive dias intensos, daqueles que parecem concentrar vários capítulos importantes de uma temporada inteira em questão de horas. O cenário é de muita movimentação nos bastidores, decisões médicas relevantes, possíveis mudanças profundas no elenco e uma expectativa grande da torcida sobre os próximos passos do clube. É aquele momento em que o noticiário não dá trégua e cada informação nova muda a forma de enxergar o que vem pela frente. Um dos temas que mais chama a atenção é a situação de Rodrigo Garro. O camisa 8 passou por um procedimento cirúrgico no punho da mão esquerda para corrigir uma fratura sofrida ainda na final da Copa do Brasil. A lesão aconteceu em um contexto quase irônico, já que ele entrou apenas nos minutos finais daquela decisão e, mesmo com pouco tempo em campo, acabou levando uma pancada suficiente para gerar consequências agora. No início de 2026, o Corinthians confirmou a cirurgia, mas não detalhou um prazo exato de retorno, apenas informou que ele seguirá o processo de recuperação e voltará gradualmente às atividades no centro de treinamento. O que preocupa não é apenas a ausência pontual no começo do Campeonato Paulista, mas o histórico recente do jogador. Garro não conseguiu repetir em 2025 o nível altíssimo que apresentou em 2024, quando foi considerado o melhor meia do futebol brasileiro. E grande parte disso passa pelas questões físicas, problemas no joelho, desconfortos musculares e agora uma lesão considerada aleatória acabam quebrando qualquer tentativa de sequência. O talento ninguém discute. A qualidade técnica segue evidente, mas o Corinthians convive com a dúvida constante sobre quando poderá contar com o jogador em sua plenitude. Por conta disso, internamente, a avaliação é de cautela. Não existe a menor intenção de acelerar o retorno de Garro para a estreia no estadual. O elenco já inicia a competição com desfalques naturais, jogadores em processos físicos específicos e outros ainda ausentes por compromissos externos. Dentro desse cenário, forçar o camisa 8 no primeiro jogo simplesmente não faz sentido. O clube entende que ele é um atleta que precisa ser preservado para momentos mais decisivos da temporada, mesmo que isso custe alguns jogos no começo do calendário. Enquanto lida com essa incerteza, o Corinthians também avança em ajustes no elenco, especialmente no setor defensivo. A diretoria entende que mudanças são necessárias e que algumas saídas podem abrir espaço para novas chegadas. Um dos nomes que aparece com força nesse contexto é o de Gabriel Paulista. O zagueiro, experiente, com longa trajetória no futebol europeu, surge como uma oportunidade de mercado por estar livre e enxergar com bons olhos a chance de vestir a camisa alvinegra. A idade avançada gera debate, assim como o histórico recente de lesão. Mas o entendimento é de que se trata de um atleta capaz de agregar liderança e conhecimento de vestiário em um ano que promete ser desafiador. Essa possível contratação está diretamente ligada à liberação de espaço no elenco. A comissão técnica e a diretoria avaliam que não há necessidade de manter um número tão elevado de zagueiros que não entregam o nível esperado. Dentro dessa análise, Félix Torres aparece como um nome com saída praticamente encaminhada. O defensor perdeu espaço ao longo do tempo. Não conseguiu se firmar nem como zagueiro, nem como lateral, e acabou ficando marcado por atuações inseguras em momentos importantes. A negociação com o Internacional surge como um desfecho natural para todas as partes. A ideia é de um empréstimo por uma temporada, faltando apenas ajustes burocráticos para a confirmação oficial. No Corinthians, a avaliação interna é clara. O ciclo do jogador se encerrou.
A diretoria entende que ele não conseguiria oferecer algo diferente do que já apresentou e que a mudança de ambiente pode ser positiva tanto para o atleta quanto para o clube. Essa reformulação defensiva acontece ao mesmo tempo em que o Corinthians se despede oficialmente de um nome histórico. Fagner teve sua rescisão confirmada e agora segue carreira em definitivo no Cruzeiro. A saída encerra uma trajetória longa, marcada por muitos jogos, títulos importantes e momentos de protagonismo. Foram centenas de partidas, conquistas expressivas e uma identificação forte com a torcida em diversos períodos. Ao mesmo tempo, a relação também passou por desgastes, críticas, falhas em jogos decisivos, declarações polêmicas e um ambiente que já não parecia tão favorável contribuíram para o fim do vínculo. A leitura interna era de que o lateral não se encaixava mais no momento de renovação do elenco. O Corinthians entendeu que precisava abrir espaço para novas lideranças. Jogadores que representam uma fase diferente do clube e que possam construir uma identidade mais alinhada com o projeto atual. Esse processo de transição fica evidente quando se observa o vestiário. Nomes que chegaram há pouco tempo já assumem responsabilidades maiores, seja pela postura em campo, seja pela influência no dia a dia. O clube passa por uma mudança silenciosa, mais profunda, em que figuras históricas dão lugar a novos protagonistas, criando uma dinâmica completamente diferente da vivida em temporadas anteriores. Paralelamente a isso, o Corinthians também monitora o mercado em busca de oportunidades pontuais, especialmente no meio-campo. Surgiu uma movimentação inicial envolvendo o nome de Alisson, atualmente no São Paulo. A situação ainda é embrionária, restrita a sondagens e conversas preliminares, mas mostra uma estratégia clara da diretoria em buscar jogadores versáteis, com histórico de boa relação com a comissão técnica e capacidade de cumprir diferentes funções táticas. Alisson é visto como um atleta profissional, trabalhador e que conseguiu se reinventar ao longo da carreira, especialmente ao atuar mais recuado, como segundo volante. Apesar do momento irregular de sua equipe, o Corinthians avalia que o contexto influencia bastante o rendimento individual e que, em um ambiente diferente, o jogador poderia render mais. No entanto, qualquer avanço depende de uma equação complexa, envolvendo possíveis trocas e a liberação de atletas que hoje não fazem parte dos planos principais do elenco. Toda essa movimentação acontece em meio a um cenário financeiro que começa a apresentar sinais de alívio. O clube recebeu um repasse significativo relacionado aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, o que permitiu a quitação de pendências importantes. Esse fôlego financeiro não resolve todos os problemas, mas oferece margem para negociações mais inteligentes, redução de juros e acordos mais vantajosos em dívidas que travavam o planejamento esportivo. Com esse caixa, o Corinthians conseguiu avançar na resolução de restrições que impediam registros de novos atletas. A estratégia foi clara: usar o poder de pagamento à vista para reduzir valores, negociar juros e acelerar processos que, se parcelados, custariam muito mais caro ao longo do tempo. Esse movimento reforça a expectativa de que, nos próximos dias, o clube esteja liberado para registrar reforços e atuar com mais liberdade no mercado. Mesmo assim, a diretoria sabe que o desafio permanece enorme. O setor ofensivo, por exemplo, perdeu peças e ainda carece de reposições em termos numéricos. Há jogadores que retornaram,
outros que não estão sendo utilizados, e a necessidade de encontrar opções viáveis, preferencialmente sem custos elevados de transferência, segue como prioridade absoluta no planejamento para a temporada de 2026. Dentro desse contexto de reconstrução e ajustes, o Corinthians precisa equilibrar a expectativa esportiva com realidade financeira, algo que tem pautado praticamente todas as decisões recentes. A diretoria sabe que não há margem para erros grandes, principalmente em contratações que envolvam salários altos ou atletas com histórico físico delicado. Por isso, cada nome analisado passa por um crivo rigoroso, tanto no aspecto técnico quanto clínico, e isso explica a cautela em negociações que, para a torcida, às vezes parecem simples, mas nos bastidores são tratadas com extremo cuidado. A situação do transfer ban é um exemplo claro desse cenário. O clube avançou de forma importante ao resolver pendências nacionais, pagando antecipadamente valores que só venceriam mais adiante. Essa estratégia não apenas acelerou o processo de liberação, como também gerou economia significativa ao reduzir juros e encargos que pesariam no caixa ao longo do tempo. A sensação interna é de que esse tipo de movimento demonstra uma mudança de postura, mais agressiva na negociação, porém responsável no planejamento. Ainda resta a etapa internacional, que envolve acordos com clubes estrangeiros. Mas a confiança é de que a resolução esteja próxima. O entendimento é de que, uma vez resolvida essa última pendência, o Corinthians terá condições legais de registrar reforços e oficializar jogadores que já estão alinhados com o projeto esportivo. Isso não significa uma enxurrada de contratações, mas sim movimentos pontuais pensados para suprir carências específicas do elenco. No ataque, por exemplo, a preocupação é evidente. Houve saídas importantes e, mesmo com alguns retornos, o número de opções diminuiu. A comissão técnica entende que não se trata apenas de qualidade, mas também de quantidade, especialmente em uma temporada longa, com calendário apertado e competições simultâneas. Jogadores que hoje não vêm sendo aproveitados dificilmente permanecerão sem uma definição clara, seja por empréstimo, seja por uma saída definitiva. Esse cenário abre espaço para oportunidades de mercado, principalmente envolvendo atletas livres ou em final de contrato. O Corinthians sabe que precisará negociar salários, luvas e tempo de contrato de forma criativa, buscando atletas que enxerguem no clube uma chance de protagonismo e retomada de carreira. Esse perfil tem sido priorizado, mais do que nomes midiáticos ou apostas de alto custo. A reformulação também passa por uma mudança de hierarquia interna. Com a saída de jogadores mais antigos, o elenco ganha uma nova dinâmica em que atletas mais jovens ou recém-chegados assumem papéis de liderança. Essa transição nem sempre é simples, mas é vista como necessária para oxigenar o ambiente e criar um grupo mais alinhado com a ideia de competitividade e entrega constante em campo. Nesse processo, a comissão técnica tem papel fundamental. O diálogo com a diretoria é constante e as decisões são tomadas de forma conjunta, evitando contratações que não se encaixem no modelo de jogo ou no perfil comportamental desejado. O Corinthians entende que, mais do que montar um elenco numeroso, precisa formar um grupo comprometido, capaz de atravessar momentos difíceis sem perder o foco. A torcida, claro, acompanha tudo de perto, dividida entre ansiedade e esperança.
Existe a consciência de que os problemas financeiros não desaparecem da noite para o dia, mas também há a expectativa de que o clube consiga ser competitivo mesmo dentro dessas limitações. O histórico do Corinthians mostra que, em vários momentos, o time cresceu justamente quando foi desacreditado, e isso alimenta a confiança de parte da fiel. Ao mesmo tempo, a cobrança é natural. A ausência de Rodrigo Garro no início da temporada, as indefinições no ataque e a dependência de liberações burocráticas criam um clima de apreensão. Cada jogo do Campeonato Paulista será observado com lupa, não apenas pelo resultado, mas pelo desempenho coletivo e pela resposta dos jogadores que receberão oportunidades nesse começo de ano. Internamente, a avaliação é de que o estadual também servirá como laboratório. Com um elenco em transição, o torneio oferece a chance de testar formações, observar jovens e entender quem realmente pode contribuir ao longo da temporada. Não existe a ilusão de que tudo estará encaixado desde a primeira rodada, e a paciência será uma aliada importante nesse processo. A diretoria também sabe que precisará se comunicar melhor com a torcida, explicando movimentos e justificando escolhas, especialmente quando elas envolvem saídas de jogadores identificados com o clube ou contratações que não empolgam de imediato. A transparência, nesse momento, é vista como uma ferramenta essencial para manter o apoio da arquibancada. O Corinthians entra em 2026 com muitos desafios, mas também com a chance de reorganizar sua estrutura esportiva de maneira mais sustentável. A combinação entre ajuste financeiro, renovação de elenco e fortalecimento de novas lideranças pode não gerar resultados imediatos, mas aponta para um caminho de reconstrução mais sólido. Tudo vai depender da capacidade do clube de transformar planejamento em desempenho dentro de campo, algo que, historicamente, nem sempre caminhou junto, mas que agora parece ser tratado como prioridade absoluta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians pode estar prestes a reforçar ainda mais seu elenco com uma contratação que vem chamando atenção no futebol brasileiro. De acordo com rumores que circulam nos bastidores, o destaque do Mirassol, Reinaldo, estaria muito próximo de vestir a camisa alvinegra. A informação, ainda não confirmada oficialmente, já acendeu a torcida corintiana, que vê no atleta uma promessa de impacto imediato para o setor ofensivo do timão. Reinaldo, conhecido por sua força de saída de bola e capacidade de finalização, tem se destacado de forma consistente pelo Mirassol. Sua temporada chamou a atenção de olheiros de diversos clubes, mas é o Corinthians que aparece na frente como possível destino. Fontes internas sugerem que o jogador já teria dado sinais de interesse na transferência, o que aumenta ainda mais o clima de expectativa em torno do negócio. O jovem atacante se consolidou como um dos principais nomes do Mirassol, mostrando velocidade, habilidade para driblar adversários e uma finalização precisa dentro da área. A diretoria corintiana, segundo especulações, estaria avaliando formas de acelerar a negociação para contar com o jogador o quanto antes, entendendo que sua chegada poderia trazer um novo fôlego ao setor ofensivo do clube. Nas redes sociais, torcedores já começaram a repercutir a possível contratação e a hashtag ligada ao nome de Reinaldo tem sido uma das mais comentadas entre fãs do Timão. Analistas esportivos ressaltam que, caso a transação se concretize, o Corinthians ganharia não apenas um reforço técnico, mas também uma opção estratégica para diversificar suas jogadas e aumentar a competitividade do elenco.
Enquanto o clube ainda mantém silêncio oficial sobre o assunto, os rumores seguem ganhando força, alimentando especulações sobre valores, detalhes do contrato e possíveis impactos dentro do grupo. O que se sabe é que Reinaldo chega com moral elevada, depois de temporadas sólidas no Mirassol e com potencial para se tornar uma peça-chave para o futuro do Corinthians. Para as na torcida, a expectativa é alta. Se o rumor se confirmar, o Timão pode estar diante de uma contratação capaz de mudar o panorama ofensivo do time e trazer novas esperanças para a temporada. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!